Olá, tudo bem? Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na sua vida hoje também. Mais uma vez, voltamos aqui com mais um vídeo falando a respeito de uma palavra muito interessante para as nossas vidas, onde o Senhor Jesus Cristo nos permite conhecer uma grande revelação do que Ele espera, do que Ele quer e espera que a gente saiba e passe a incorporar em nossas vidas, para que a gente dê sempre bom testemunho do nome dEle, e isso gere glórias para o nome dEle nas outras vidas. Muito bem, vamos lá. Mateus capítulo 5, versículo 13, diz a respeito de que os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, como que se há de se salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Pois bem, o Senhor Jesus fala para os seus discípulos a importância de sermos bons discípulos. E como sermos bons discípulos? O Senhor Jesus usa o sal como primeiro exemplo. O exemplo de que o sal, tendo uma importância tão grande, que naquele tempo muitos usavam o sal até como moeda de troca. O sal sempre teve uma importância dentro de todas as sociedades, dentro de todas as culturas, porque é algo que representa conservação. O sal, quando não existia a tecnologia que a gente tem hoje, refrigeração, freezer, tudo isso que conserva alimento por um bom tempo, principalmente perecíveis, como carnes, peixes. O sal era usado como uma forma de conservar, aplicar o sal para conservar aquele alimento, aquele produto, para que ele resistisse muito tempo. Então, o princípio é esse. Jesus está dizendo: olha, discípulos, o sal, vocês têm o sal como uma coisa muito importante. A sociedade entende que sal tem um valor muito grande. E eu entendo que vocês, como meus discípulos, têm um valor enorme. Mas vocês primeiro têm que entender a importância do sentido do sal. Ou seja, a palavra de Deus, ela é o sal. Ela é o sal que de Jesus para os discípulos conservarão eles puros, limpos, sábios, com autoridade e poder, para fazer uso do nome de Jesus, para dar testemunho a todo o mundo. No caso, a Israel, a Jerusalém, a Galileia, por onde quer que eles fossem, eles teriam de ter o princípio de sal em suas vidas, ou seja, eles mesmos conservados para poderem ser sal na vida das pessoas, usando a palavra de Cristo, para que essas vidas não pereçam, não estraguem, mas sim sejam conservadas pela palavra deles, em nome de Jesus. Portanto, Jesus pergunta: se vocês, como sal, não servirem para nada. Ele usou a palavra insípido. Insípido é uma coisa sem gosto, sem sabor.
Então imagina que os discípulos iriam pregar o Evangelho de Jesus Cristo, mas uma coisa insípida, sem sabor, sem graça, sem nenhum tipo que despertasse nenhum tipo de interesse em quem os ouvisse. Sim, ele ia dizer, vocês seriam sal, que seriam insípidos, não teriam sabor, não teriam serventia. Se o sal é usado para conservar e dar sabor, gosto, é porque ele tem uma função. Se ele não faz essas duas coisas, conservar e não dar sabor, gosto, para aonde ele é aplicado, pode esquecer. Ele não serve para nada. Então Jesus está fazendo uma analogia em dizer, olha, se o evangelho que vocês levarem para as pessoas não servirem para nada, não trouxerem sabor, gosto para a vida das pessoas, esquecem. Vocês não servem para nada. E o que se faz com o que não se serve para nada? Ele disse, para mais nada presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Que coisa terrível. A primeira advertência de Jesus nesta mensagem é, olha, você tem que fazer diferença aonde você estiver e onde você for. Você tem que ter sal, você tem que ter gosto, você tem que ter sabor. Você tem que ter o princípio de conservar, primeiro em você, a verdade do Evangelho, para depois você salgar os outros, conservar os outros, dar vida, sabor à vida dos outros. Porque se vocês, como discípulos, não servem para isso, olha, ninguém vai querer vocês, ninguém vai ouvir vocês, ninguém vai ter a mínima intenção de aceitar vocês por perto. Mas antes, pegarão vocês e lançarão fora para os homens pisarem. Agora imagina, se o nosso testemunho, gente, não servir para nada nessa terra. Imagina que o evangelho que tem em nós, está em nós, ele não tem sabor, ele não tem gosto, ele não tem princípio, ele não tem propriedade alguma que sirva nem para nós nem para os outros. Isso pode ser chamado evangelho? Será que esses discípulos de hoje, porque os discípulos de Jesus tiveram, eis aí a palavra dele para dar a palavra que eles deixaram através das cartas e dos evangelhos, que teve muito valor, muito princípio, está até hoje no meio de nós. Mas e nós hoje? Somos discípulos de Jesus. Muito bem. Em nós, há sabor? Há gosto de se pregar o evangelho? Há prazer? Há satisfação? Há um conforto em nós para que a gente faça o ID, pregar o evangelho? Pelo que vemos, não. São muitos os poucos que verdadeiramente saem a salgar essa terra. Salgar a terra com a palavra de Cristo, o anúncio das boas novas. São muitas pessoas que estão acomodadas, alocadas em seus lugares, que verdadeiramente não servem para nada. Elas passam por nós na rua e sabe que a gente nem se dá conta que ela passou? Porque ela não tem atrativo, ela não tem sabor. Às vezes dá até tristeza da gente olhar para alguns discípulos de Jesus no domingo à noite. A gente vê as pessoas caminhando para as suas denominações evangélicas. Observem no rosto delas. Observem no caminhar delas, no andar delas. Veja se há gosto. Veja se há satisfação. Vejam e observem se essas pessoas realmente estão satisfeitas de ir para onde vão, estão indo. Se elas fazem a diferença no meio da sua cidade, no meio da tua vizinhança, se elas fazem diferença no meio da sua casa, da sua família, pois bem, nós vemos que hoje muitas pessoas estão sem o princípio da palavra de Deus em si.
elas não têm motivação, elas não têm graça. E será que as pessoas, ao ouvi-las, darão crédito ao que elas falam? Será que os homens as receberão se elas abrirem a boca para dar testemunho do Evangelho? Desse jeito? Sem graça? Sem cor? Sem vida? Sem testemunho? Os homens não perdoarão. Os homens vão falar e mal. Mas o segundo verso, Jesus está dizendo o contrário desse que nós lemos agora. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Olha de que Jesus chamou aqueles discípulos. Não. Vocês não são sal sem propriedade. Vocês são a luz do mundo. A luz que ilumina tudo e a todos por onde vocês forem. Assim como uma cidade que está no alto do monte, ela é iluminada pela luz do dia, ela fica exposta para que todos a vejam. Todos que passam, percebem e sabem e veem que ali tem aquela casa. Assim, Jesus quer que a gente seja no nosso dia a dia, como a luz desse mundo para aqueles que estão em trevas. Nós portamos a luz de Cristo, ou seja, nós portamos a palavra de Cristo, o anúncio das boas novas está em nosso poder. E nós, quando falamos a palavra de Cristo, ela é luz para o nosso caminho. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, o nosso caminho tem luz, o nosso caminho é iluminado. E por onde passamos, iluminamos a vida das pessoas que porventura estejam em trevas. Então, o Evangelho traz luz para a nossa vida. Luz da verdade, luz da justiça, luz do entendimento, luz da sabedoria, luz da autoridade e do poder de Cristo em nossas vidas, para manifestar todas essas coisas na vida daqueles que estão em torno de nós. Ele continua dizendo: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Olha, Jesus está dizendo, se vocês têm a minha palavra, se vocês têm a minha vida em vocês, essa luz da minha vida vai ter de resplandecer entre todos os homens. Para quê, Senhor Jesus? Para que vejam as vossas boas obras. Olha, Jesus está associando boas obras como testemunho. O testemunho das boas obras traz luz ao entendimento e à vida das pessoas. Então, quando alguém vê a gente praticando as boas obras que Cristo nos ensinou, elas serão iluminadas. Elas verão as nossas boas obras como bons testemunhos. E quem não gosta de estar perto de pessoas que trazem coisas boas, que trazem motivação, que trazem alegria, que trazem paz, que traz solução para os problemas da vida delas? Sim. E aí as nossas obras é fazer a vontade do Pai. Para que, fazendo a vontade do Pai, ele diz assim: glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Então, meus irmãos, as nossas obras são feitas em nome de Jesus. Nós brilhamos para os outros verem. Não brilhamos para nós mesmos. Quer dizer, não fazemos as obras de Cristo para nos beneficiar a nós mesmos. Não é que fazemos as obras de Cristo para que só nós nos beneficiemos. Não. A nossa vida tem que ser para beneficiar os que nos veem. Porque os que nos veem saberão que as nossas obras são feitas em nome de Jesus para a glória do nosso Deus, do nosso Pai. E logo eles vão dizer: puxa vida, esses discípulos, essas testemunhas, essas pessoas fazem obras maravilhosas em nome de Jesus e dão glórias
ao Deus, o vosso Pai que está no céu. E aí, o vosso Pai que está no céu, o nosso Pai que está no céu, é glorificado por eles. Irmãos, amigos, amados, todos nós que somos cristãos, já temos muitos testemunhos que glorificam o nosso Deus, o nosso Pai que está no céu. Agora, Ele quer que a gente faça pelos outros, para que os outros que não conhecem a Ele, o passem a conhecê-lo. E que, principalmente, conhecendo, glorifique a Ele que está no céu. Então, queridos, a nossa vida tem que ter um propósito. A nossa vida de cristão não é uma vida sem graça, sem sal, sem sabor. A nossa vida em Cristo é luz no mundo. É o poder de Deus que em qualquer lugar, em qualquer situação, Ele vai clarear as pessoas, os lugares e trazer solução para o que está sem solução. É como uma luz que pode fazer todo mundo ver a solução de onde não se via. E que isso resulta numa boa obra feita por nós, na glória do nosso Deus, do nosso Pai. As pessoas vão ver essas boas obras feitas em nome de Jesus e vão passar a acreditar no Deus que está no céu, o nosso Pai. E Ele será Pai destas pessoas também, seja quem for, até aquele mais incrédulo. Mas se Ele vê no nosso testemunho verdade e justiça, eles vão crer, não por nós, mas porque serão convencidos que o Deus que está no Pai, no céu, o nosso Pai existe, é verdadeiro. Até então não era para eles, mas agora o é, porque você, eu, todos nós damos testemunho da verdade para glorificar o nosso Deus. Em nome de Jesus, obrigado por tudo, glórias a Deus para sempre. Aleluia.